Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje. E aí, tudo bem? Espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você deixar o seu like neste vídeo e não se esqueça daquela visitinha à nossa loja virtual, a lojaassombrada.com.br, combinado? Não deixem de passar na Loja Assombrada, tenho certeza que você vai encontrar alguma coisa lá que você gosta. Vamos ao relato de hoje, que não é um relato muito longo, mas é interessante, é internacional, é de Portugal, tá bom? Então eu vou tentar, assim, lendo e alguma coisinha que não for comum pra gente aqui, eu tento deixar mais comum também aqui pra todos nós entendermos, tá? Mas não tem nada, assim, de muito diferente, né? É o português de Portugal, mas a gente consegue entender. E o relato é este daqui. Andarei a saltar de realidade? Olá, alô Ana, é isso? E assombrados! É uma moça que nos conta, já falei? Bom, nos últimos 6 meses aconteceram-me 2 incidentes que ainda hoje me deixam intrigada. Eu sou uma jovem de 26 anos de Portugal e namoro um rapaz que mora relativamente longe. De ônibus, eu demoro 1 hora e 45 minutos. Que eu costumo sempre gastar dormindo. Então, durante esse trajeto do ônibus, ela aproveita para dormir. E eu tenho um sono extremamente leve. Nunca consigo entrar num sono profundo durante a viagem. Mas eu vou cochilando, sabe? Relaxando. Fui passar um dia na casa do meu namorado para aproveitar aquela folga rara. E nesse dia ele não conseguiu dormir. Ele queria ficar conversando comigo. Resultado, era 6 da manhã e ele estava, assim, dopado de sono, a ponto que se ele tentasse dirigir, ia ter um acidente na certa. Então, lá fui eu, de novo, fazer um percurso de 2,5 km para estação ou para rodoviária, acredito, né? Sendo que o ônibus sairia às 7 da manhã. Então, e eu ia trabalhar das 10 da manhã até as 9 da noite. Ninguém merece, né? Mas eu estava bem acordada. Estava bastante cansada, é claro, fisicamente e psicologicamente, mas estava bem acordada. Cheguei ao ônibus apenas 4 minutos antes dele sair, né? Antes do horário de saída. E quando vi que o meu lugar, né? Porque você pega ali o bilhete e tem lá o número da sua poltrona. E assim, geralmente, para ficar tudo bem organizado, a gente tem que sentar naquele número, né? Então, quando vi que o meu lugar era lá no fundo, sabe aqueles 5 lugares que nós chamamos de cozinha, lá no fundão? E que ainda por cima era bem no meio. Aí eu me sentei junto à janela, sentei ali do lado da janela. Não era o meu lugar ali, mas o ônibus estava quase saindo já e ninguém ia entrar mais, né? Já estava partindo, acho que não ia entrar mais ninguém, então não teria problema sentar na janela. Porque no meio, imagina, acho que aqueles, sabe, no ônibus, aqueles últimos lugares que ficam aqui, eram 5 lugares e o dela era no meio, tipo, você olhando assim, sabe, no meio do corredor, que você fica olhando para todo mundo. Num trajeto de 1 hora e 45, onde tem outros lugares para sentar, e você quer tirar um cochilo, né? Então eu falo, não vai entrar mais ninguém, o ônibus já tá saindo, vou sentar ali mesmo do lado da janela, né? E boa. Então, não ia entrar mais ninguém. Mas eu achei muito estranho, pois o ônibus já estava dando partida para sair, mas de repente entrou um monte de gente. Muita gente mesmo. Eu lembro, assim, eu lembro com detalhes de várias dessas pessoas que entraram. Eu vi um grupo de franceses indo pro fundo do ônibus. Aí eu coloquei o capuz do casaco, assim, por cima da cabeça, fechei os olhos com a esperança que, caso eles vissem que eu estava no lugar deles, eles não fossem me incomodar. Ou por pena, ou por não falar em português, né? Então eu falei, finge que eu tô dormindo aqui, quem sabe ninguém me incomoda. Sim, eu sou maledite quando o assunto é lugar no ônibus. E
E quando o lugar é no ônibus, quando o assunto é lugar no ônibus e eu estou morrendo de cansaço, tá? Então, me desculpe. Enfim, realmente eles estranharam os lugares, mas se sentaram em outros lugares mesmo e tudo bem. Ao meu lado ficou uma mulher, tão colada a mim que eu senti a pressão de seu corpo contra o meu. E podia sentir até o perfume dela, intenso perfume. Bem, eu não estava conseguindo dormir nada. Esse grupo falava muito e eu só queria silêncio. Pelo amor de Deus, gente, era 7 da manhã. Não tinha forma de eu cair num sono daquele jeito. Eu só pensava como que eu ia ficar exausta quando eu chegasse ao meu trabalho. Até que eu, enfim, cochilei. Pelo que me pareceu ser apenas, uns 5 minutinhos. Aí eu me dei conta do silêncio que estava ali. E abri os olhos. E pasmem, o ônibus estava quase vazio, com o mesmo número de pessoas de quando eu havia entrado. Não havia ninguém do meu lado. Mas o meu lado racional pensou: nós chegamos ao ponto intermediário ali do trajeto. Eles devem ter saído lá, né? E eu nem reparei. E logo que acabo de pensar isso, o ônibus chega ao tal ponto intermediário. Assombrados, eu faço essa viagem várias vezes por mês. Só existe um ponto de parada entre o local onde eu entro no ônibus e o local onde eu saio. Então ela embarca aqui, só tem um ponto de parada e depois onde ela desce. O ônibus não para em outro lugar, né? Não tem outro. Não existe qualquer outro ponto de parada no meio, né? Além de que a viagem demora 1h45, assim, é cravado, é certinho esse horário. Se houvesse um desvio ou uma parada extra naquele dia, a viagem teria demorado mais tempo. Mas não demorou. E eu tenho sono tão leve que nunca sequer coloquei um despertador nas viagens, por exemplo. Eu sempre acordo. Como é que as pessoas saíram sem eu notar? Para onde elas foram? Será que eu as imaginei com o cansaço que eu tinha ali, que eu estava, a ponto de, eu estava tão cansada a ponto de imaginar mais de 20 pessoas, conversas completas, até o perfume daquela senhora que estava ao meu lado? Eu pesquisei no site da empresa e tudo confirmava. Não havia outra parada além das que eu já conhecia. Quem eram aquelas pessoas todas? Um outro relato, mais curto, aconteceu dia 14 de fevereiro de 2022. Eu lembro da data porque é dia dos namorados aqui. Fomos a uma loja, acho que loja de departamentos, que aqui a gente também tem essa loja. É uma loja que a gente tem muito popular aqui no Brasil, onde vende roupas e tudo mais, nos shoppings, enfim. Fomos a essa loja e fomos espiar a parte das promoções. Fui logo pegando em várias peças, né? Pegando várias peças em promoção pro meu namorado. Entre essas peças, peguei um pijama e um casaco. E arrastei ele para os provadores, porque namoradas servem para isso, não é mesmo? Eu lembro perfeitamente de ter visto ambos os itens, tanto o pijama quanto o casaco, ambos os itens em promoção. E vi seus respectivos preços. Quando eu disse o preço do casaco ao meu namorado, ele não acreditou por ser tão barato. Então eu lhe mostrei a etiqueta e ele viu. E disse logo que ia levar. Bom, no entanto, ao pagar o preço, deu muito alto no caixa. Aí eu questionei a atendente que me disse que estava correto o preço da jaqueta, né, do casaco. Ela disse que o casaco não estava em promoção e nem tinha como estar, porque ele era da nova coleção da loja. Como assim, gente? Eu peguei a etiqueta do casaco e virei de um lado para o outro.
Não, ou eu peguei o casaco, virei de um lado pro outro. Eu tinha visto aquela etiqueta com a promoção quando eu peguei o casaco. E o meu namorado também viu. Quando eu mostrei ali no provador, eu mostrei pra ele, ele também viu. Não satisfeita, ainda fui no lugar onde o casaco estava, porque sei lá, né, de repente a etiqueta com a promoção poderia ter caído, mas não havia nada. Estava só lá o preço original. Nós ficamos sem entender nada. Tipo, foi delírio coletivo? Foi outra dimensão? O casaco lá ficou para trás, né? Não levamos. Quem sabe nas próximas promoções a gente vá atrás dele. Por enquanto é isso, Ana. Adoraria saber a sua opinião e dos assombrados. Beijinhos e até a próxima. Um beijo para você, muito obrigada. Primeiro caso aí das pessoas no ônibus. Lá vai eu, né, com outra dimensão. Será que eles entraram no ônibus numa outra dimensão? Não acredito que fossem fantasmas, né? Não sei o que eles conversaram, mas eram franceses ainda. Será que eram turistas? Será que realmente você, nesse lance de estar com sono, sabe quando você tá lá e não tá, né? Você fica nesse limiar, nem se aprofunda no sono, mas também não tá totalmente desperta. Você tá entrando naquela outra onda aqui, né? Que é aquele momento de querer dormir. Será que nesse momento é mais fácil a gente transitar por outras dimensões de repente? E foi aí que você viu? Porque, pode dizer que o cansaço fez tudo isso. E ela imaginou que na cabeça dela, ela dormiu 5 minutos. E talvez não mesmo muito mais do que isso, porque ela passou aquele tempo que ela falou, não estava conseguindo dormir, cochilou 5 minutos, aí não tinha mais ninguém, ela achou que eles tinham descido naquela parada do meio, né? Mas aí que o ônibus chegou na parada do meio. Então, né, aí que ela ficou, como assim? Eram umas 20 pessoas, não foi uma, duas, três, foram 20, cerca de 20 pessoas que entraram de uma vez no ônibus, hora que ele já estava ligado para sair. E para onde foi todo mundo, né? Então, interessante. Agora, no segundo caso que ela falou da etiqueta, teria ela também visto a etiqueta ou pego o objeto, de repente, de um futuro? Porque talvez no futuro a coleção já tenha passado e ele entre em promoção e ela pegou essa jaqueta, de repente, lá do futuro, onde a coleção já está ficando ultrapassada e os objetos, as peças entram em promoção. E aí ela viu, pegou de lá, só que mudou. Não sei, gente. Outra dimensão, delírio coletivo, como ela disse. Presta atenção, já chegou a época da promoção desse casaco? Vai lá de novo só por curiosidade. Quando tiver em promoção, você fala, era esse mesmo preço? Aí você pega só de rafa. Não peguei lá no passado, mas pego agora. Então, já aconteceu algo assim com vocês? Tem muita história desse tipo, viu? Tem muita história. Não sei o que acontece, mas acontece alguma coisa. Então, conta aí a sua história pra gente também, tá? A gente quer saber. Pessoal, espero que tenham gostado. Grande beijo pra vocês. Beijo pra galera que assiste e manda relato aí de Portugal. Beijão pra vocês. E a gente se vê num próximo relato. Fui!